professora da Rede. Então, eu vou fazer... Quer sentar aqui? Não. Eu vou colocar ali um material, porque eu trago alguns dados que eu acho que são importantes. Show. Cadê? Vai passar aqui, né? Vou, pode sentar ali na minha cadeira. Vou passar só alguns dados. Primeiro, boa noite, né, a todos e a todas. Professora Raquel já me considera uma parceira dela nessa atividade de aproximação dos povos. Cuidado, não pode deixar essa boneca aí para quebrar a ignorância se acontecer. Mas eu acho que aí não mostra a parte. Gente, eu conheço o professor Jaci desde 91, quando eu cheguei aqui, trabalhando com meninos de rua. Ele era, desde antes de eu chegar, um apoiador ao movimento de meninos e meninas de rua. E eu fui militante, fui educadora de rua em Porto Alegre, aqui. E aqui ele já era esse apoiador ao movimento e trabalhou, assim como eu, pela aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Nesta onda pós-anos 80, que nos fizeram e estivemos juntos, portanto temos uma idade considerável, como muito orgulho de ter, para dizer para vocês que nós aprovamos aquela Constituição com muita luta, né, professor? Eu estive à frente da luta dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos da mulher, fui muitas vezes a Brasília, levei criança, fui junto, fui levada como mulher para aprovar a Constituição Federal, uma Constituição que amplia direitos e que, em se tratando da pessoa idosa, a gente vai ver um pouquinho que este direito ele retarda, ele vai chegar lá só dos anos 2000, né? Esse debate que traz, que o professor Jaci trouxe para a gente, muita propriedade, que se iniciaram lá no final dos anos 70, né? Que amadureceu nos anos 80, só no final dos anos 90, esse debate sobre direitos da pessoa idosa realmente vai fortalecer, e aí a gente vai conquistar gente também, porque também participei, né? Lembra dos encontrões? Minha nossa, aquilo começava, a gente não sabia como ter. Eu tinha uma colega, tem uma amiga nossa, a Vera Nícia, que ela é gerontóloga, professora, foi professora aqui na universidade, né? Amiga minha, do professor Jaci, de longa data, que ela me convidava para assessorar os encontros de idosos. A auditório da catedral cabia o quê? Umas 300 pessoas? Um pouquinho mais? Depois que começava com a tal da ratoeira, ninguém mais fazia. Eu dizia para ela, por favor, eu faço 2 encontros com adolescentes que eu não canso tanto quanto trabalhar pela energia e uma energia proativa, propositiva. Então nós estamos falando, eu trouxe algumas questões aqui, alguns pensadores que eu acho que é importante. Vou apresentar alguns dados para vocês, rapidinho para a gente não cansar muito, e vou fechar com políticas de direitos. Especialmente porque me preocupa, já que vocês vão visitar as instituições de longa permanência de idosos, não é? Cujo apelido de antigamente era asilo. Não existem mais asilos. Se alguém lá falar em asilo, desconfie. Eles não existem mais. E já temos aí pelo menos 5 anos da superação desta nomenclatura, e uma nomenclatura que faz uma varredura na forma de pensar o idoso na sociedade. Não é só o nome que mudou, né? É a tentativa de uma nova percepção, que isso é significativo. A gente vai terminar falando um pouquinho sobre isso, ok? Todos vão visitar instituições de longa permanência de idosos? Todos? Já escolheram quais são? Já? Quais? O CAT e o Lar Santa Maria dos Anjos. O CAT não é. Um centro de... Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são serviços que agregam essa convivência mesmo das pessoas idosas. Vocês vão no CAT, então vocês vão em uma situação que eles não estão em acolhimento institucional,
e vão também numa situação que eles estão em acolhimento institucional. Ok, muito bom vai ser esse debate de vocês. E assim como vocês, o serviço social, e aí a Raquel abre dizendo assim, me emociono pela diversidade que nós temos aqui. Ontem a gente teve um encontro, e dia 15 foi o dia do assistente social, e ontem nós fizemos um seminário que também nos emocionou muito pela possibilidade de retomar o curso depois de 3 anos, né? Deixar cinzentado com a ausência do que move esta instituição, o que nos movimenta a não querer sair, né, professor Jaci? A gente quer continuar. É a presença de vocês, com este colorido das idades, o colorido da diversidade cultural e o colorido, especialmente no serviço social neste momento, nós temos um colorido também de pessoas de diferentes regiões do país, diferentes estados, que para nós é uma novidade e uma boa novidade, porque aprendemos muito com isso. Muito bem, vou trazer alguns dados para vocês, e aí a gente vai retomar um pouquinho a fala. Eu vou ter que mexer aqui que eu esqueci. Para passar o slide, não tem uma. É. Então, tu vai falando. Ah, você, meu amado, mas que coisa boa. Ele é um monitor não remunerado. Ah, que maravilha. Então passa lá. Passa lá. Vamos falar um pouquinho de imaginário coletivo. Aquilo que a gente pensa que é nosso pensamento, mas que na verdade é um pensamento que nos foi atribuído, né, por uma formação cultural e na nossa sociedade com essas marcas do capitalismo. Então, esse imaginário coletivo, quando ele vê a pessoa idosa, ele remete rapidamente à questão de fragilidades, né, de ordem física, geralmente, de uma incapacidade de pensar como todos nós pensamos e de uma incapacidade produtiva. Se nós estamos na sociedade capitalista, o que a sociedade mais preza na pessoa é sua capacidade produtiva, certo? Se não produz, portanto, ela é meia pessoa, metade de uma pessoa. Então nós estamos assim, olha que perigo. Criança não tem essa capacidade, a não ser os que dizem que tem que trabalhar para virar pessoa digna. Nós já refutamos isso, refutamos o trabalho infantil. A criança tem que brincar, tem que ir para a escola, tem que usar da sua imaginação para construir formas de responsabilidade a partir do seu ciclo de vida, da sua condição peculiar de desenvolvimento. E o trabalho do adolescente da mesma forma, tem que ser protegido e tem que fazer iniciação à vida profissional. Os adultos trabalham, certo? Mas e aí? Vai virando a esquina dos 60, e a gente vai discutir por que os 60 anos, né? Vai virando a esquina dos 60, aí já entra noutra categoria. Não é mais criança, não é mais adolescente, adulto, a juventude também tem uma marca de ciclo etário agora, né? Mas virou a esquina dos 60, as pessoas começam a pensar e a visualizar esta pessoa idosa, pós 60 anos, como incapaz. Alguns chegam a dizer assim, sabe como é que é, né? Depois que vira idoso, é como se fosse uma criança. Eu disse, não. Como que é isso? Nós temos etapas do desenvolvimento humano. E aí na última etapa, ou é a última etapa do desenvolvimento humano, que pode começar aos 60, não se sabe quando é que ela vai findar. Ela volta para a primeira? O que é isso? Sabe o que as pessoas estão dizendo para nós? Nós temos duas partes no nosso desenvolvimento humano que nós somos incapazes e débeis. Quando a gente é criança e quando a gente é idoso. Essas duas partes praticamente só servem para dar trabalho, incomodação. Por isso também a redução da taxa de fecundidade nesse país, né? Criança dá trabalho, incomoda, atrapalha a minha vida profissional, então é melhor não tê-las. E a pessoa idosa dá trabalho, custa dinheiro, não produz, então melhor não tê-los no convívio. E aí a gente larga lá na ILPI. ILPI, Instituição de Longa Permanência, para as pessoas pobres. Porque quem tem classe média alta, o nome é outro. Qual é o nome? Clínica de repouso.
no ILPI é o mesmo, a mesma solidão e abandono. E aí tem a palavra abandono, sim. Não é? Feliz da senhora que não vive na condição de abandono. Porque os idosos, nesta condição, são abandonados. Não importa que ele esteja numa casa de repouso, o enfermeiro aqui, a qualquer suspiro dele, é abandono. Porque é abandono afetivo, abandono social, isolamento social. Isso é abandono. Simbólico, né? Também. É simbólico, é forte demais. Né? Veja, não estou dizendo que não precisamos deste espaço para algumas condições, mas são para algumas condições. Quando temos rupturas de vínculos, quando temos a solidão, quando temos o isolamento social, aquele que vem com a vida. Morreu o filho, bom, e aí? Tem que ter um espaço de amparo, de cuidado e de lhe permitir ser pessoa, certo? Não é um espaço de cuida aí enquanto a morte não chega. Que um pouco é assim. Dá sopinha de manhã, dá sopinha à tarde, chá, bolachinha e vai esperando até, né? Grande parte das casas, né, as iniciativas pequenas de casa de repouso aqui foram fechadas pelo Conselho Municipal de Idoso, aqui não, foi em Florianópolis. Conselho Municipal do Idoso e Ministério Público, porque era sopa, manhã e tarde e chá com bolachinha. Certo? E as particulares, privadas. Portanto, nós temos o envelhecimento numa invisibilidade social, porque a gente não gosta dele. Como disse a Bernadette, eu posso te chamar assim, né, Bernadette? Não precisa ser dona, né? Não, Então, como ela disse, espero que vocês cheguem lá. Porque isso é um privilégio, não é? Tanto mais quando a gente consegue caminhar no processo de envelhecimento, usufruindo da vida, da relação com as pessoas, aquilo que nos dá prazer, nos dá dignidade e nos coloca na relação com o outro. Né? O seu Ademar também falou, opa, pare um pouquinho. Né? Eu quero estar aqui, não me sinto com 60, não me sinto idoso. Ótimo, mas somos. Né? Este é o processo de amadurecimento da vida e são os ciclos de vida hoje considerados e respeitados como padrões, né, que delimitam a nossa vida em sociedade. Até 12 anos é criança, de 12 a 18 é adolescente, de 15 a 28 é parte da juventude, ok? E depois dos 60 é pessoa idosa. Pode passar? Professora, só Sim. me permita, eu devia ter falado isso no início, mas só alertar a turma de jornalismo para fazer as anotações, porque depois fica complicado a gente selecionar tudo, né? Mesmo que assista o vídeo, então desenvolver desde já essa postura de jornalista, que não é apenas aquele que assiste, mas que narra também, né? Só dando esse toque que me escapou no início. Não, fica à vontade, excelente. Bem, uma das grandes pensadoras aqui, que nos ajudou a pensar o processo de envelhecimento, é Simone de Beauvoir. Tá? Que ela viveu intensamente e pensou e compartilhou conosco a escrita. Né? E ela vai dizer o seguinte, que a velhice não é um fato... Eu vou deixar esse caixinho aqui. Tá? Tem um livro que eu escrevi com a Kátia Freitas, foi presidente do Conselho Estadual do Idoso. Nós escrevemos um livro para a disciplina de política do idoso, um curso de pós-graduação em direitos difusos. Eu também posso deixar contigo. Ela escreve uma parte, ela é advogada e eu escrevo outra. Tá? Materiais de subsídios. Isso, posso deixar com vocês também. Então, a Simone de Beauvoir está trazendo para nós que a velhice não é algo estático. O que quer dizer? Que o envelhecimento, ele está na dinâmica da vida. Nós vamos envelhecendo, usufruindo o que a vida nos dá. O que precisamos ter presente? O seu Ademar chama atenção para isso. Ele usa uma palavra que é um incentivo.
eu vou transformar essa palavra dele em políticas públicas, que se materializam em serviços, programas, projetos, no cotidiano da pessoa idosa, independentemente se a idosa é de classe média, se a idosa ou o idoso, ela é de uma condição vulnerável social e economicamente. Políticas, os incentivos são políticas públicas de acesso para que eu possa ver essa dinamicidade, para que o idoso possa viver com dignidade, com qualidade. Né? O resultado, ela vai dizer que é um prolongamento deste processo. Está ligada à ideia de mudanças. Olha que importante, porque para nós, geralmente, a ideia de pensar na pessoa idosa ou envelhecimento é a ideia de finitude. Como nós temos essa ideia de finitude, nós vamos fechando algumas portas para o aprendizado da vida. E aí a gente lembra do Paulo Freire, que fala que o homem é inacabado. Isso significa que nós continuamos aprendendo e ensinando em todos os momentos da nossa vida. A ideia de mudança é fundamental. Então, quando você chegar na LPI, e mesmo lá no CAT, prestem atenção, né, ao conversar com os idosos, se ele tem essa perspectiva de mudança, ou ele está nesta posição de o que me oferecem para mim está bom. Se me dão comida está ótimo, cuidam de mim, nessa ideia assim de que, olha, minha vida está entregue a terceiros. Não há protagonismo na vida dessas pessoas. E este é o nosso maior risco. Com qualquer ciclo de vida, conosco adultos, né? Com os idosos, com as crianças, com os adolescentes. É retirar, subtrair a capacidade de ser sujeito, de ser protagonista, de escrever algo. Prestem bem atenção se existe isso nesses espaços. Se não existem, o idoso é tratado como objeto da manipulação dos adultos. Eu dou comida, eu ponho para ver televisão. Esses espaços obrigatoriamente têm que ter educador social e tem que ter equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais. Para sobrevivência só, né? Oi? Vida mera sobrevivência, que é muito pouco, né? Aí eles vão conhecer muito mais do que nós, embora seja muito mais do nosso período, dos anos 80, uma música do Titãs que fala, o nome da música é Comida. Você lembra da música? Ah, o que diz lá na música? Oi? Como é que diz? Pode falar? Não. Você tem sede de quê? E aí tem sede de quê mesmo? Comida, diversão e arte. Lembra? Gente, não acredito que o Titã já é velho para vocês. Eu olhei se eles sabem, depois eu olhei, não, é dos anos 80, né? A maioria nem nascida não é. Ah, meu Deus, esquece. Mas não pode perder de conhecer essa música, que ela é fundamental. Que é esta é a perspectiva da política de assistência social. E estes dois organismos que vocês vão visitar, que eles chamam serviços, eles estão alocados na política de assistência social. E não é para prestar assistencialismo, é para prestar um espaço de educação social, educação para a vida em sociedade. Né? Com o grupo de idosos, com o grupo de educadores, com a sociedade, com a comunidade e botar a boca no mundo quando as coisas não estão bem. É para isso esses dois serviços. Então vocês, com um olhar atento, né? O professor Jaci chamava a atenção, olha lá, como é que nós vamos nos movimentar. Só para fechar aqui a questão, o que fala a Simone de Beauvoir, ela vai dizer assim, mudar é a lei da vida. É a lei da vida em qualquer momento da vida, seja nos 100 anos, nos 102 anos. A minha professora orientadora, eu trabalhei com ela até setembro do ano passado, quando ela faleceu. 85 anos. E ainda escrevendo livro. Nossa. Né? Ainda. Escrevendo maravilhosamente, dando curso, coordenando uma editora. Em nenhum momento. Ela estava num câncer galopante. Consciente. Porém, ela não abdicou
processo nem de produção, nem de nos orientar. Até 2 anos antes eu tinha 20 orientandos no doutorado. Vamos passar? Não, eu vou ficar aqui, vamos embora. Vamos passando, vamos Qual o passando. nome dela? Miriam Veras Batista. Ela tem um centro de estudos que chama Centro de Estudos e Editora Miriam Veras Batista. Trabalhou na universidade até os 80 anos. Podemos passar aqui, acho que a gente está. Eu deixo para vocês a Minayo falando, né, que o envelhecimento ele está vinculado a esse sistema capitalista pela incapacidade produtiva. A gente já falou. E como que a gente traz isso no cotidiano, né? Essa questão de uma questão de ser terminal. Ela vai falar em resíduos da natureza, né? Ela está chamando a atenção para a gente. Em suma, não reproduzir a sociedade, portanto, não pertencem a ela. A discussão hoje, prestem atenção, a discussão hoje da reforma da Previdência Social é isso que está colocado aqui. O achatamento que está por vir, se é que virá, ele vem com essa característica. Nós não podemos sustentar. Não vão poder, esse monte de gente se aposentando. Opa! É a única forma? E a redistribuição da riqueza nacional, ninguém fala. Mas nós queremos varrer. Posso fazer uma parte? Sim, pode, claro. Até porque, desculpa. A parte, pode fazer parte. Eu disse que ele era high-tech, né? Pode Eu atender queria de fazer uma parte, porque exatamente nesse momento está se discutindo no Congresso exatamente o assunto. Isso. E vai vir à tona por esses dias. E na verdade, eu vejo assim, ó, a sociedade, nós estamos vivendo muito mais. Sim. A medicina avançou, a tecnologia avançou, e o intervalo, o gap entre você parar de trabalhar e a morte, tem gente vivendo muito mais como velho do que o período que trabalhou. Perfeito. E do ponto de vista capitalista e nos cálculos de atuária, não há sociedade capitalista que dê conta disso. Então, há uma discussão profunda, e nós somos uma sociedade, o Brasil aposenta mais cedo que grande parte dos países chamados desenvolvidos. Nós estamos aposentando as pessoas muito antes de uma França, de uma Inglaterra, dos Estados Unidos. E nem por isso temos mais dinheiro para sustentar esse intervalo, mas nós vivemos bastante. Então, há um descompasso do ponto de vista econômico, que a sociedade vai discutir isso nos próximos dias aí, porque vai vir à tona, porque já não é mais suportável essa, do ponto de vista matemático. Perfeito, Sademar. Acho que é bem isso. Só que eu vou acrescentar aqui um elemento. Na hora de se fazer essa discussão, a discussão é: a sociedade vive mais tempo aposentado, e todo mundo que usufruiu do trabalho deste cidadão não é chamado a contribuir mais fortemente, né? A gente sabe que a isenção fiscal. Agora eu tive em Penha, o Parque Beto Carreiro está lá há 10 anos sem nenhuma contribuição para a sociedade em impostos. Não sabia disso. Qual é a sociedade que vai se sustentar desse jeito? Como é que uma prefeitura de Penha dá conta se tudo vem da relação com este parque e que ela oferece ao parque? Sim, mas nós temos uma série de isenções fiscais. Eu sou um pouco ligado em macroeconomia, e assim, há uma série de isenções fiscais que há muito envelheceram a própria igreja, as igrejas em geral, que gozam das benesses, as próprias editoras de livros, que praticamente não pagam imposto, o próprio jornalismo na emissão dos jornais é tudo sem imposto. Essa coisa de não tributar um de mais e o outro de menos é que nós temos essas distorções. E o empresariado nacional, E a mesma que coisa, ele Bolsa empresário. A bolsa. Que não é falada, né? A gente fala nas outras Mas bolsas. nós temos contribuição por preso que matou o nosso filho e nós damos contribuição para ele. Não, mas ele Não, contribuiu. Não, Não é. O filho não É repetia a filho. história dele. Isso é um Não, equívoco. auxílio reclusão para o Porque senão o preso filho se torna- que contribuiu. É que né? do ponto Trabalho de na vista Previdência econômico, mesmo. não há contribuição que vá dar conta dessas benesses sociais. Do ponto de vista econômico não há, Não. porque
A elite governante sempre protegeu a elite econômica, né? Quando a gente tem hoje assumindo o Banco Central, eu digo que é um lobo cuidando das ovelhas, né? Um sócio do Banco Itaú, o que nós vamos querer mais? Nós só temos que ter essa equação que a gente retira mais da população empobrecida para redistribuir entre a própria população. Não há elite com tamanha aglutinação, concentração de renda nos países da Europa como existe no Brasil. Isso não existe, né? E agora a Suíça está discutindo benefício para as pessoas na base dos R$9.000. E a gente está discutindo aqui R$160 em média de Bolsa Família. Sem né? falar que é a um qualidade de vida deles na Europa é incomparável com o idoso brasileiro, né? Exatamente. Nesses dois números, eu queria conversar um dia com um economista, só nós dois de 66 anos, tomando um cafezinho, porque eu pus no jornal Cotidiano, pode ler, Cotidiano estou escrevendo a cada 15 dias. Aí eu coloquei ali o que eu li no IPE e vi na apresentação dos 10 anos do Bolsa Família. Eles diziam que R$1 dado por uma mãe Bolsa Família, ele rende, ele se transforma em vida econômica para o país, numa retribuição de 1,7. Eu dou R$1 para ela transforma esse R$1 em R$1,70 para rodar dentro da nação. Aí agora eu estava fazendo a mesma pergunta. Escuta, o dinheiro dado para um aposentado, para uma aposentada, o que é que ele faz de giro de vida no país? Porque eu estava me lembrando que ali na Orionópolis, os velhinhos que estavam lá, eles tinham direito de aposentadoria. E aí a gente começou com os alunos de direito, buscar o direito deles. E aí as famílias vinham buscar o dinheiro dos velhinhos ali, para a gente cuidar do pai deles. Que aí não tinha ninguém, de repente tinha opção de gente, porque tinha um dinheirinho do aposentado. O que significa no Brasil você dar o dinheiro para um aposentado? O que isso aí gira de economia? E aí vem o reverso da medalha, para a gente bater papo até de manhã cedo, aí vai ser até de manhã cedo. O que é que esse cidadão bolsa empresário, que ele recebeu desse incentivo, o que ele girou de vida para a nação? Essa pergunta, antes de morrer, eu quero buscar a resposta. Tá. Essa então é por aí que eu acho que se nós conversarmos agora, nós vamos... Mas essa é a grande pergunta. Eu acho que essa é a diferença que temos hoje. Veja, a pessoa idosa no sistema capitalista, ela é aquela que não traz lucratividade. É aquela que onera a relação. Deixamos de pensar o idoso como parte de grupos familiares, e aí o que o professor Jaci, o Ademar, a Bernadette trouxeram ontem. E a sabedoria, e a vida, e a sua história, e a história do seu grupo familiar, a convivência e as projeções. Pessoas idosas projetam vida. A gente chama de sonho, né? Mas projetam vida. A gente acha que não, mas projetam. E é isso que nós adultos, especialmente jovens, precisamos começar a fazer a ruptura e a volta neste pensamento. Pode passar, por favor? Eu vou passar, acho que já direto para os dados. Eu só quero, deixa eu falar sobre o que o Paulo Roberto Ramos falou aqui, porque ele diz o seguinte, só falar pelo Ademar aqui, eu acho que é importante. A longevidade é uma conquista, né? É uma conquista social, é uma conquista do mundo científico, é uma conquista. Viver mais é uma conquista. Mas olha o que ele vai falar, né? Diante da vida longa e da incapacidade da sociedade capitalista de acolher, de proporcionar acesso e dignidade à parte das pessoas idosas, essa vitória, ela tem um sabor de fracasso. Porque adianta viver mais nessa condição? Vocês vão ouvir de alguns idosos assim, não sei por que Deus já não me levou, eu sou um estouro, eu estou aqui só para incomodar, né? Vocês vão ouvir isso.
É isso que está falando ali. Para alguns, tem sabor de fracasso. Não adianta viver mais se eu não consigo viver com um grupo familiar, próximo aos amigos, se eu não consigo ter convivência social. Há abrigos, há ILPIs que fazem isso muito bem. Mas a primeira coisa que a gente tem que observar no LPI é se o portão ele é destrancado. Portão trancado é idoso confinado. Prestem atenção nisso também, tá? Portão trancado é idoso confinado. Como a gente confina crianças, como a gente guarda na jaulinha os animais. Tá? E vocês vão dizer, não, se a gente abrir o portão, nós temos idosos aqui que têm demência, ele pode se perder. Ok, os que têm demência podem se perder, não saem. A gente vai fazer uma vigia, né, a esses idosos. Por quê? Oferecem um risco à própria vida, certo? Mas os que não têm, ficam confinados por conta dos que têm. Então nós vamos tratando todos na mesma condição de demência. Certo? É uma ambiguidade que ele está falando entre o desejo de viver muito, né? E essa forma de envelhecer, não é? Por que rejeitamos tanto essa etapa da vida? Por que toda vez que eu vou dizer, não, eu estou envelhecendo, tenho 54 anos, estou caminhando, venho para perto, quando eu vou fazer 55, certo? Por que as pessoas têm tanto medo? É pela estética? Por quê? Qual o medo de dizer? Né? Qual o medo de envelhecer? Porque tudo que a pessoa idosa é aquele que está sentado fazendo tricô e esperando a morte chegar? Eu quero fazer tricô, eu posso. Mas vou estar fazendo outras coisas também. Né? Espero estar fazendo. Eu tenho uma pergunta, se for um pouco leigo assim. Nenhuma será leiga. Mas comentasse um pouquinho sobre a questão de suporte, né, na casa, para ter um... mas há um custo, eu creio que a casa é pública e tal, e isso pode ser usado como pretexto, que eu fiquei bastante interessado nessa questão de ir a fundo na casa. Certo. Eu vou mandar um arquivo para a professora Raquel. Vocês conhecem, tem um documento, que tudo isso agora nós temos documentado. Tudo é fruto de grupos de estudo, temáticas, certo? Grupo temático. A criação de LPI, que chama Acolhimento Institucional da Pessoa Idosa, está numa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, em conjunto com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, e está lá no serviço de alta complexidade. Por que é alta complexidade? Quando é que uma pessoa fica sem condições de estar em casa doente? A gente tem que levar para o hospital, é alta complexidade, né? Porque ele não consegue oferecer cuidados a ela. A mesma questão quando ela vai lá para o acolhimento. Aqui tem o que são os objetivos, como é que tem que ser esse atendimento à pessoa idosa, a equipe que tem que estar lá. E são, sim, acolhimentos públicos, mas também tem os privados. Tem os privados que contam com recursos públicos, certo? Tem essas duas modalidades, ok? Tem que ter a mesma exigência. Eu estive num trabalho de diagnóstico que fiz com acolhimento institucional para idosos, e era assim, tinha 6 casinhas, cabaninhas, super bonitinhas, e era público. Quando eu olhei para aquelas cabanas, eu e a Sandra Chilistin, eu digo, isso aqui não está certo, tem coisa aqui. Tá? Não deu outra. Era privado, de direito público, mas os 6 bonitinhos eram pessoas que pagavam para ter essa condição diferenciada. Então, no mesmo espaço, tu faz uma diferenciação de tratamento. A comida não é a mesma, a mobilidade da pessoa idosa também não é a mesma, mas é de direito público. Tá? Esses lugares, a gente tem pessoas idosas nesses lugares com diferentes graus de dependência. 1, 2 e 3. Para cada uma delas, nós temos que ter os cuidadores, né? O pessoal
da saúde que faz esse apoio, mas nós temos que ter obrigatoriamente, é isso que está colocado aqui, educadores sociais. Por quê? Para movimentar com essas pessoas, mesmo que seja, vamos assistir o Figueirense jogar? Senta ali, é todo mundo havaiano, vamos sentir, vamos sentar com um Havaí e discutir. Esta é uma atividade de convivência, isso pode ser um pouco para nós, né? Vale isso? Claro que vale, porque é o momento que a gente está dizendo que o juiz roubou, né? Que o jogador é melhor desse time do que o outro, nós estamos fazendo ele provocar a capacidade dele de pensar e de estar. Então, qualquer um tem que ter, não tem diferença. Vamos passando lá, vamos pular direto para os dados, agora nós vamos para os dados, tá? Pode passar. Olha só, o Fundo das Nações Unidas, né? Aliás, Fundo de População das Nações Unidas, ele tinha uma perspectiva de que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem mais de 60 anos e estimava que para 2050, estima ainda, né? Para 2050, nós teremos 1 em cada 5 pessoas. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. A Itália agora tem alguns lugares na Itália que tem um incentivo, e não é só na Itália, mas a Itália já assumiu isso agora, ontem ainda estava, um incentivo para o 2º filho. Nós estamos com um problema seríssimo de redução, e o Brasil é o que mais reduziu nos últimos 15, 20 anos, a taxa de fecundidade. Então a gente está fazendo o seguinte, nós estamos desequilibrando, né, essa longevidade com a capacidade de continuar tendo mais pessoas povoando essa sociedade. Muito incentivado na década de 70, pelos organismos internacionais, com medo dos países do terceiro mundo. Então, laqueadura, aparelhos de esterilização masculina, o HU tem. Foi nesse período que chegou, porque tinha que reduzir a população no mundo. Nós chegamos a ter sociólogos que disseram que a culpa da pobreza no país era da população pobre que se reproduzia muito. Sabe o que a pesquisa do Bolsa Família agora mostrou? Quem menos teve filhos são as pessoas vinculadas ao Bolsa Família nesses últimos 2 anos, menos que a classe média. Vamos passar? Eu tenho um gráfico aqui, olha o Brasil lá, ó, 2010, 10% da população, pessoas idosas. Vamos pular para entre 2050, um pouco mais, para 30% da população. A pergunta não é essa, nós teremos mais idosos, ótimo, ou melhor a longevidade? Qual é a pergunta? Estamos preparados com políticas públicas para isso? Ou vamos continuar pensando que idoso é incapaz? Que idoso é um estorvo, ele incomoda na nossa vida? Ou colocamos o idoso para cuidar dos nossos filhos? Eu tenho participado de muita conferência da pessoa idosa, né? Conferências, grupos de idosos. Eu estive numa conferência em Vitor Meireles, que quase todos eram idosos, na conferência. Era de assistente social, não era de... Na saída, aí disse, gostei muito como tu falou. Na saída, vinha umas 2 correndo atrás de mim. Professora, quero falar com a senhora, gostei muito. Eu vou lhe dizer uma coisa, olha aqui que eu tenho. Tirou da mão um celular. Perguntei a ela, quantos anos tu tens? 79 anos. Um celular. Eu digo, opa, tem celular? E ela, sabe o que está pensando em celular? Porque meus filhos que moram lá na cidade, lá para elas é mais Blumenau, Rio do Sul, eles me telefonam e ficam dizendo assim, a mãe não para em casa, a mãe não para em casa. Aí me deram o celular para me encontrar. Agora a senhora acha que eu tenho que me sentar ao lado do telefone para ficar esperando quando eles tiverem vontade, quando eles lembrarem de mim, ligar para mim? Não. Terça-feira eu tenho meu casteado, quarta-feira eu tenho a dança não sei do que. Eu disse para ela, no terceiro dia, já estou cansada com a sua agenda. A sua agenda já me deixou cansada. Vejam, Vitor Meireles, e não é só Vitor Meireles. Deixa eu contar só outra, de uma pesquisa que a professora Vera Nice orientou e eu fui da banca da aluna, que fez com idosos aqui de pertinho,
Pedro de Alcântara. A pesquisa era para ver como é que as pessoas idosas, elas... Isso tem um artigo em TCC. Como que as pessoas idosas, mulheres, elas tocavam a vida depois de perder seus companheiros. E aí era o seguinte, a entrevista tinha um roteiro, aí ela vem contando, né, a idosa. Chega na hora do falecido, ela chora, pula aquela parte do falecimento que se foi, aí ela começa, imagina se eu ia usar uma saia com umas flores assim, jamais o falecido ia deixar. Passear? Eu já fui não sei aonde, não sei. Vejam, a questão de gênero, da opressão feminina, que vai repercutir, nós vamos ver alguns dados de violência contra a pessoa idosa, certo? Ó, foi sufocada, o falecido se foi e ela caiu na estrada, certo? Vive passeando, dançando, a história das viúvas. A história das viúvas é assim, elas não podiam sair de casa enquanto os caras estavam na estrada, 2, 3 meses. Depois que ele morre, inclusive o grupo usava muito roupa de luto. Isso. Aos poucos, depois de uns 6 meses de reunião e conversa, elas foram começando a trocar o colorido até chegar no arco-íris, entendeu? E aí ninguém mais segurou o mulherio. Isso é o que a Simone de Beauvoir chama de mudança, pode passar, de mudança, de revolução. É a revolução das mulheres do processo de opressão. Elas sabem disso? Não. Mas elas estão nos contando ali e nós estamos analisando a partir da história da mulher na sociedade. Quando ela diz assim, imagina, olha só, eu já fui conhecer Brusque, é o roteiro sempre aquele, né? Eu levei um grupo que eu coordenava em Rancho Queimado de idosas de 82, 84 anos, aí, escolha do roteiro, elas escolheram. Roteiro tinha que passar pela Santa Paulina. Jaci, essa tu vai gostar. Santa Paulina. Digo, tá, tudo. A Zambuja, vamos ir a Zambuja. Né? Tava tudo lindo. Terminava onde? Em Brusque. Aí eu disse para elas, eu digo, olha, você... Bom, a Zambuja é em Brusque, né? Aí, em Brusque. Aí eu disse para elas, na volta, né? Eu acabada, porque a gente fica tenso, né? E elas, lindas e faceiras, eu disse para ela, eu tô com uma sensação de que eu fui enganada, porque lá na Santa Marina foi Ave Maria cheia de gato, acabou. A Zambuja, acabou. A questão foi, nos largamos em Brusque. Veja, é usufruir da vida. Para mim, não tem beleza maior. Os ensinamentos disso, aí eu poderia pensar assim, como dizem dos idosos, esses idosos não querem parar em casa. Escutamos esses dias aqui na sala de aula. Por que não fica em casa, tem que se meter no ônibus? Nós que trabalhamos, por que a pergunta tem que ser essa? E a pergunta não é, por que não tem mais ônibus para as pessoas idosas? Vão me dizer que o empresariado aí da Jotura e companhia está com prejuízo que não pode colocar mais veículos nas horas que o trabalhador sai e que também a pessoa idosa sai. Porque o horário de grupo no CAT é o horário comercial. Não é o horário da noite. Não começa às 5 da tarde e termina às 9. Vai começar 1h30 e terminar às 5. Que isso? Então ele não pode, não está trabalhando, não está produzindo e enriquecendo o país. Ou seja, a elite nacional. Número de pessoas idosas, olha o salto que demos aqui, ó. De 2011 para 11. De 15 milhões para 23 milhões. Já tem dados mais atualizados. Vamos lá? Podemos passar, que eu quero chegar ali no comparativo. Aqui vocês não vão enxergar bem agora. Esse é um comparativo, olha que interessante. Crianças até 4 anos, aqui não tem o dado de 90 das crianças, isso é das Nações Unidas, né? Fundo de Populações. Olha, de 99 a 2011, olha o que caiu. O número de crianças de 0 a 4. E olha a população idosa. Meninos do serviço social e do jornalismo. Vocês
acho que no jornalismo, todos nós aqui, mas tem um papel importante que é a interlocução e, nesta relação direta, de propiciar a voz. Olha o que a gente está falando. Será que a nossa sociedade está preparada para envelhecer e ter esse aumento da população idosa? Tem questões bem práticas. Eu trabalhei com o colégio Irineu Bornhaus, num trabalho de educação e saúde. Metade da escola está desocupada. Desocupada. Não tem mais criança e adolescente. Até 5, 6 anos atrás, entravam 7, 8 primeiras séries. Estão entrando 2, 3. Isso é dado populacional. Isso é informação demográfica. O que é? Nós vamos continuar pedindo a criação de escolas? É isso que nós queremos? Ou temos que avançar para esse ensino superior com todos estes benefícios que não são doados, que são conquistados, para que todos vocês possam chegar aqui, assim como chegar as crianças de 0 a 4, 5 anos, chegar na educação infantil. Nós também temos que pensar a pessoa idosa. O que nós estamos fazendo? Isso é isolamento social. E a gente vai ver agora uns dados em relação... Vamos lá. Olha, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, algum tempo atrás foi criado o Disque 100. Hoje, 18 de maio, é um dia de reflexão sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? Se escolheu hoje por conta daquele caso Araceli. Vocês estão lembrados? Né? E é no Disque 100 que tem um módulo criança que se faz denúncias e tal. E foi criado também no Disque 100 um módulo idoso para receber as denúncias na área contra a pessoa idosa em relação a essa violação de direitos e também a violência. Vamos passar que tem um gráfico que eu acho que fica melhor para a gente ver. Olha só, não estamos falando aqui, esse é Disque 100, nós não estamos falando aqui em diferença de condição socioeconômica, tá? Porque eu trabalhei um tempo com o Rio do Sul, fazendo supervisão técnica, o CREAS, isso é uma coisa que eu nunca tinha escutado falar. Foi lá que eu escutei, que é um tipo de violência. No verão as pessoas saem para a praia, pessoas nós, né? Botar um biquininho e tal. E sabe o que eles fazem com os idosos, as famílias? Encerram dentro de casa, deixam comida. Várias denúncias no verão, né? Para o CREAS, é o serviço que atende na área da assistência social. Fecha, tranca a porta e deixam comida para 10 dias, sabe? Me sinto culpada quando faço isso com meus gatos por 2, 3 dias. Né? Coitadinho, vão ficar abandonados. Já tenho 2 que é para um fazer companhia para o outro. Certo? Imaginem, classe média, vão para a praia e deixam seus idosos encerrados por 10 dias. Prática. Isso é negligência. A atenção, ao descuido. Tá? Olha o dado de negligência, 58%. Olha o dado de violência psicológica, 59%. Como é que se faz violência psicológica com a pessoa idosa? Ameaça. Mais. O que fala, mãe? O que a gente fala? O que a gente já escutou falar? Oi? Humilhar. O que mais que a gente faz? Sabe aquela pessoa idosa que está sentada na poltrona de casa? E que o jovem, o adulto, passa ali, olha e desvia o olhar. Estou chegando do trabalho, estou com a cabeça muito cheia. Invisibilidade. Essa invisibilidade é violência psicológica. Que isso, no primeiro momento, é isolamento social. O que ele tem para me dizer? Não. Olha, a negação da sabedoria. Ele não tem nada para me dizer. Então eu passo por... Ele virou um móvel e utensílio da casa. Está ali, nós temos que alimentar. Certo? Isso tudo chega nesse Disque 100.